Até os 6 anos de idade, Renato Russo viveu no Rio de Janeiro junto com a sua família. Começou a estudar cedo no colégio Olavo Bilac, na Ilha do Governador, zona norte da cidade. Nesta época, teria escrito uma bela redação chamada Casa Velha em Ruínas. Em 1967, mudou-se com a sua família para Nova York, pois seu pai era funcionário do Banco do Brasil e fora transferido para uma agência bancária em Nova York, mais especificamente para Forest Hills, no distrito do Queens. Foi quando Renato foi introduzido à língua e à cultura norte-americana. Já em 1969, a família volta para o Brasil, indo Renato morar na casa do seu tio Sávio, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Só em 1973, Renato Russo mudou-se para Brasília com a sua família, pois o seu pai foi convocado para trabalhar em Brasília. Antes da carreira musical, Renato Russo teve empregos curiosos. Logo após se mudar para Brasília, Renato foi matriculado no curso Cultura Inglesa, onde estudou e acabou virando professor de inglês. Além disso, após se formar em jornalismo, o futuro músico trabalhou como locutor de rádio do Planalto FM, onde apresentou um programa de jazz e posteriormente apresentava também música dos Beatles. Residente na capital, aos 15 anos, Renato foi diagnosticado por uma doença óssea rara chamada epifisiolise. A doença nos ossos causou a morte do tecido protetor da cabeça do fêmur, que o prendeu na cama por quase 2 anos. Por conta disso, ele precisou implantar 3 pinos de platina na bacia. No período, Renato leu e estudou bastante, e o seu processo de total recuperação durou mais ou menos 1 ano e meio. Em 1977, já restabelecido, passou num vestibular para jornalismo na Universidade de Brasília. Durante o período em que esteve doente, Renato demonstrou vontade de criar uma banda. Na época, chegou a adotar seu primeiro nome artístico, Eric Russell, que mais tarde se tornaria apenas Russo, em homenagem a um dos seus filósofos preferidos, Bertrand Russell. Professor de inglês na cultura inglesa, em 1978, Renato foi escolhido para receber o Príncipe Charles, quando ele participou da inauguração da nova sede na escola, ao visitar o Brasil naquele ano. Em 1978, aos 20 anos, Renato realizou o seu primeiro show como vocalista e baixista de uma banda chamada Aborto Elétrico. Esta banda foi formada junto com os irmãos Fê e Flávio Lemos e também o André Pretorius, com muita influência do punk. A banda quase foi interrompida devido à saída de André Pretorius, que partia para a África do Sul a serviço militar. Foi nesta época que Felipe Lemos e Ico Ouro Preto, que é irmão do Dinho Ouro Preto, passaram a integrar o Aborto Elétrico, mas a nova formação não permaneceu por muito tempo, devido a brigas entre Renato e Felipe Lemos. Após o fim do Aborto Elétrico, Renato passou a fazer apresentações solo.
Fase essa em que se tornou conhecido como o Trovador Solitário, com performances intimistas, utilizando apenas um violão. E dessa fase, uma das suas maiores músicas, que se tornou um sucesso na Legião Urbana, chama-se Faroeste Caboclo, e também a música Eduardo e Mônica. Aliás, Eduardo e Mônica eram amigos de Renato na época em que ele fez a música, claramente baseada no romance deste casal. Mas os shows como O Trovador Solitário não pareciam bastar para Renato. Assim, com o objetivo de formar uma nova banda, Renato convidou o baterista Marcelo Bonfá para integrar a futura Legião Urbana. Para a formação ainda foram convidados o guitarrista Eduardo Paraná e o tecladista Paulo Paulista. Dentro de pouco tempo, Paraná deixou o grupo para se dedicar ao violão clássico. Um mês após sua saída, Ico Ouro Preto, que também integrava o novo projeto, deixou a banda. Assim, em março de 1983, Dado Villa-Lobos foi convidado para assumir definitivamente a guitarra na Legião Urbana. Aliás, a banda Aborto Elétrico, quando se separou, deu origem a duas outras bandas, Legião Urbana e também a Capital Inicial. Renato Russo, certa vez, colocou uma bola de sorvete de morango no nariz para brincar que era um palhaço e foi atacado por um labrador. Em 23 de julho de 1983, a Legião Urbana realizou o seu primeiro show no Rio de Janeiro. Após a apresentação, a banda foi convidada pela EMI Odeon a gravar uma fita demo, mas antes mesmo que o pedido da gravadora fosse feito, os fãs da banda já trocavam gravações piratas produzidas nos shows. Em 1984, Renato Russo foi hospitalizado depois de tentar suicídio cortando os pulsos. A ocasião serviu como inspiração para a letra da música Índios. Eu quis o perigo até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta pra mim. Em outubro de 1984, a Legião Urbana fechou o contrato com a EMI. Nesse ano, Renato Rocha foi convidado por Marcelo Bonfá para assumir o baixo. Assim, Renato Russo poderia se dedicar integralmente aos vocais. No ano seguinte, em 1985, foi lançado o primeiro álbum que levou o nome da banda. O disco reuniu faixas de sucesso como Será, Ainda é Cedo, Geração Coca-Cola e Por Enquanto. Depois de um show muito conturbado, onde houve pancadaria e muitos feridos, Renato Russo prometeu nunca mais fazer um show em Brasília. E foi o que aconteceu. Alguns fãs colocaram frases nos muros da cidade dizendo Legião Urbana, não volte mais aqui. E eles realmente nunca mais voltaram a Brasília. Com a ascensão, os integrantes da Legião Urbana deixaram Brasília e foram morar no Rio de Janeiro. Para o segundo álbum, era previsto a produção de um disco duplo, intitulado Mitologia e Intuição. Mas em 1986 foi lançado o álbum 2, com apenas 12 faixas. Já no ano de 1987, o cenário musical brasileiro recebeu o disco Que País é Este?, com diversas músicas compostas na época do Aborto Elétrico e a desafiadora Faroeste Caboclo, de 10 minutos e 159 versos, sem repetições. Neste percurso, a Legião Urbana começava a ser considerada a maior banda de rock do Brasil. No entanto, em 1988, dois fatores negativos marcaram a trajetória da banda.
A atitude agressiva que Renato teve diante da ação de um fã que invadiu o palco e o agrediu durante o show do Festival Altamont, sediado no estádio Mané Garrincha, e a saída do baixista Renato Rocha devido às divergências entre os membros da banda. Contudo, os problemas não interferiram na carreira da Legião Urbana. O quarto álbum, intitulado As Quatro Estações, foi lançado em outubro de 1989. Mesmo após receber o diagnóstico de HIV positivo em 1989, Renato Russo continuou as suas contribuições como vocalista do Legião Urbana por mais 7 anos, afirmando a consolidação da banda em 11 e 12 de agosto de 1990. O grupo realizou 2 shows no Parque Antártica, que reuniram mais de 80 pessoas. Nas apresentações, o público chegou a aclamar a banda por Religião Urbana, trocadilho que não agradou o próprio Renato Russo. Em 1991 foi lançado o álbum 5, época em que Renato enfrentava problemas com drogas e álcool. Já em outubro de 1992 foi gravado o acústico MTV Legião Urbana, comercializado somente em 1999, e no mesmo ano foi lançado o disco Música para o Acampamento, com canções de 1984 a 1992. Em 1993, Renato Russo passou 29 dias internado em uma clínica de reabilitação no Rio de Janeiro por conta da sua dependência química. Neste período, ele escreveu um diário, no qual revelou até os aspectos mais íntimos da sua vida. Tais textos foram publicados em 2015 pela editora Companhia das Letras, no livro Só por Hoje e para Sempre. A produção da Legião Urbana não cessou e em novembro de 1993 o grupo lançou o disco Descobrimento do Brasil, mas a turnê de divulgação do álbum só teve início em junho de 1994, após a gravação do primeiro disco solo de Renato, The Stonewall Celebration Concert. O dia 14 de janeiro de 1995 ficou marcado na história do Legião Urbana como a data da sua última apresentação pública. Após o evento, Renato passou a se dedicar à produção do segundo disco solo, Equilíbrio Distante, lançado no mesmo ano. Em 1996, o grupo começou a gravar 2 álbuns simultaneamente chamados A Tempestade e Uma Outra Estação. Foram gravadas ao mesmo tempo, em um período de 6 meses, entre janeiro e junho de 1996. Apesar de mais de 30 faixas terem sido produzidas, apenas 15 foram lançadas em setembro daquele ano. Um mês depois, outra surpresa entristeceu os fãs do Legião Urbana. No dia 11 de outubro, às 1h15 da manhã, morreu Renato Russo em seu apartamento na rua Nascimento Silva, em Ipanema, no Rio de Janeiro. A Legião Urbana acabou oficialmente uma semana depois, deixando milhares de fãs órfãos. Com a morte de Renato Russo, no ano de 1997, foram lançados os discos póstumos A Última Estação e O Último Solo. O primeiro com as músicas não inseridas no disco de 1996 e o segundo com canções que não fizeram parte do disco The Stonewall Celebration Concert. No ano de 1998 era lançado a antologia Mais do Mesmo, com os grandes sucessos do Legião Urbana,
E no ano de 2001, o disco Como é que se diz Eu Te Amo, constituído por shows gravados no Metropolitan, no Rio de Janeiro. Renato Russo presente, álbum póstumo, composto por músicas inéditas, parcerias e trechos de entrevistas, foi lançado no ano de 2003. Já em 2011, os fãs de Renato Russo puderam matar a saudade do ídolo por meio do documentário Rock Brasileiro, Era de Ouro, que conta a história das bandas que alavancaram o rock brasiliense na década de 1980. Bom, para finalizar o vídeo, deixa eu contar para vocês algumas curiosidades. Por exemplo, quando alguém perguntava a Renato que música ele mais gostava na sua carreira, ele sempre respondia que era a música Giz, porque segundo ele a música era perfeita, porque não lhe faltava nada. Aliás, Renato Russo queria que Giz fosse gravada por Chitãozinho e Chororó, olha só.